Oi gente, tudo bem com vocês? Eu percebi aqui no canal que vocês gostam muito quando eu falo sobre casamento e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco inusitado pra falar se casamento engorda. Eu decidi usar esse tema porque eu sempre ouvi as pessoas falarem que casamento engorda, então eu vim dar a minha opinião pra vocês. O fato é que eu me casei e depois do casamento eu ganhei 10 quilos. Eu acho que casamento não engorda, mas ele propicia algumas situações que, caso a gente não se controle, caso a gente não age da forma certa, vai fazer a gente engordar sim. E eu vim aqui trazer essas situações pra vocês, pra não fazer da mesma forma que eu fiz e ganhar aí, sei lá, 10, 15 quilos ou sei lá. Muita gente casa sem saber cozinhar muito bem. Claro que nem todo mundo. Eu fui assim. Então, muita coisa eu ligava pra minha mãe e perguntava: olha, mãe, qual a porção que eu devo fazer de tal coisa, né? Ou então, como que faz tal refeição, tal prato? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que as porções da sua mãe não servem de referência para você recém-casado. Porque quando a gente casa, geralmente são só as duas pessoas. E na nossa família, eu, por exemplo, quando eu era solteira, moravam 4 pessoas na mesma casa. E eu vi que se eu fizesse as porções da minha mãe, que a minha mãe fazia, quando ela me ensinava algumas coisas na cozinha, ia sobrar muita comida. E eu fiz isso algumas vezes. Aí sobrava comida, às vezes não sobrava muito, porque eu fazia um pouco menos, assim, de acordo com o que eu imaginava que seria o suficiente, mas mesmo assim sobrava. E daí eu olhava no que sobrou e falava, poxa, é pouco pra eu guardar na geladeira pra uma próxima refeição, é muito pouco, porque eu vou ter que fazer outra refeição. Porém, vai desperdiçar, porque vai jogar fora. Então eu acabava, a gente, né, na verdade, meu marido e eu acabávamos comendo o restinho da comida porque não compensava guardar e também para não desperdiçar. É complicado assim, porque esse tipo de medida você vai pegando só com o tempo, com a prática. Hoje eu sei cozinhar para 2 pessoas, mas se por exemplo vier muito mais gente aqui em casa, eu fico um pouco perdida com a quantidade e acabo sempre fazendo muito mais do que o necessário. Aí acaba sobrando bastante. Mas enfim, é assim mesmo, só alguém com bastante prática que vai saber fazer esse tipo de cálculo assim quando se casa, né? Eu não fui assim, aprendi tudo do zero e o meu marido foi cobaia pra muita coisa ruim que eu fiz, gente, nossa. A segunda situação que eu vim trazer aqui pra vocês é quando sobra comida, né? Eu até já falei um pouco disso no primeiro tópico. Quando sobra, você decide comer para jogar fora e também é pouco para guardar para a próxima refeição, enfim. Esse tipo de coisa a gente já fez bastante no começo, eu principalmente. Mas o que a gente começa a fazer é o seguinte: sobrou comida, eu não vou jogar no lixo, eu vou comer, porque é pecado desperdiçar. Só que se a gente for pensar direito, a gente faz o nosso próprio corpo de lixo, porque aquela comida era para estar no lixo. Na verdade, ela não deveria ter sido feita, né? Daquela quantidade. Mas já que foi feita, a gente teria que jogar no lixo porque já não serve mais para a próxima vez, né? Para o próximo dia. E aí a gente come e faz o nosso corpo de lixo. Dessa forma a gente acaba comendo mais do que o nosso corpo precisa. Meu marido e eu, nenhum dos dois sabia cozinhar, e aí a gente acabava pedindo comida fora. Não sempre, mas muitas vezes por mês a gente comia fora, a gente pedia comida. E a gente sabe que comida fora sempre tem uma porção a mais do que a gente precisa, ou então é um pouco mais calórico do que a comida que a gente faz aqui em casa. E esse foi mais um erro, né, de pedir comida fora. E quando a gente pede comida fora, nem sempre a gente vai sair pra jantar uma janta, né, uma jantinha. A gente sai pra comer fora, então acaba comendo pizza, acaba comendo hambúrguer,
acaba comendo um monte de porcaria, que é muito mais calórico do que uma janta normal, né? Com arroz, feijão, uma proteína, salada, etc. Eu acho muito legal fazer o cardápio da semana, assim, de comida. Eu ainda não consegui fazer isso de uma forma satisfatória. Eu sempre acho que existiu alguma falha, alguma coisa, mas eu vou chegar num resultado que seja bom pra mim, que funcione direitinho. Quando eu morava na casa dos meus pais e eu não planejava o que eu ia levar para o trabalho de lanche, por exemplo, eu sempre sabia que na fruteira ia ter alguma fruta, alguma coisa saudável para eu levar. Aqui da minha casa sou eu que faço esse planejamento, né, de o que tem de comida, o que falta, o que não falta. E se a gente deixa de planejar isso, a gente acaba passando na hora da correria, a gente acaba passando no mercado para comprar um lanche para levar. Bom, a luz vai estar um pouquinho diferente porque a bateria da câmera acabou e eu voltei para finalizar esse vídeo. No dia a dia, nossos pais ou alguém da família pode falar: poxa, ele está comendo demais, ou então está comendo muita porcaria, muita coisa errada e tudo mais. E no meu caso, eu não tinha mais esse tipo de comentário junto comigo. Então às vezes eu ficava substituindo o almoço por porcaria, às vezes eu não comia nada, às vezes eu comia miojo no jantar, esse tipo de coisa. E aí o tempo vai passando e quando você percebe, você já ganhou muitos quilos e muitas medidas. Então casar mesmo não engorda. São as nossas atitudes que fazem a gente ganhar peso e ganhar medida. As minhas eram totalmente condizentes, né, pra eu engordar, porque eu era sedentária e comia bem errado. Tipo, por muito tempo eu almoçava e depois fazia um brigadeiro pra mim. Isso no meio da semana, sabe? Então eu sei que eu comia bastante errado. E pra mim a parte mais difícil da vida é fazer dieta, é regrar o que comer, essas coisas. Então eu perdi 5 quilos desses 10 que eu ganhei, mas a dieta foi a parte mais sofrida, sem nenhuma dúvida. E olha que eu acordo 5h30 da manhã pra ir pra academia das 6 às 7. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar aqui embaixo. Muito obrigada se você chegou até aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tem uma nega preta muito feia, tosada, que tá passando frio. Filha, prometo que nunca mais eu te toso no inverno, tá bom?